Bom dia, Sandra. Desculpe, bom dia, Bom dia. Aparecida Helena da Costa. Hoje, que é dia 27 de agosto de 2020, eu, Maria Lúcia Mendes de Carvalho, agradeço muito você estar concedendo essa entrevista para nós do Centro de Memória da Educação Profissional e Tecnológica do Centro Paula Souza, né, para ser inserida no programa de Memórias e História da Educação, no programa de História Oral da Educação, Memórias do Trabalho Docente, principalmente porque você, ao ingressar na ETEC Dr. Júlio Cardoso, em Franca, né, teve conhecimento do nosso projeto de memória, né, lá iniciado com a professora Medianeira, né, que foi uma das pioneiras, daí veio a professora Júlia, hoje eu estou complicada, Joana Borini, a Joana Borini, e daí você, quando ingressou, não sei se foi em 2014, você vai precisar isso, você foi trabalhando conosco e foi uma alegria, né? Por isso que para nós é importante ter seu depoimento, porque desde o momento que você ingressou, você depois já começou com projetos de HE e sempre esteve conosco no GPMEP, né? Então, eu gostaria que você deixasse um registro da sua história oral de vida, né, da sua história de vida, assim, onde você estudou, né, onde você nasceu, onde você estudou, o que te fez assim, ir por esse caminho da administração, né? A sua relação com o centro de memória, com a escola. Muito bem. Então, eu vou começar, né, onde que eu nasci. Eu nasci em uma fazenda, com o nome de Fazenda Brejinho, que fica entre Jericoara e Ituverava. Mas o meu registro de nascimento é de uma cidadezinha chamada Jericoara, que é próxima aqui a Franca. Então, eu vivi nessas fazendas com os meus pais, os meus irmãos, até os 6 anos. Por falar em pais e irmãos, meu pai está com 83 anos, a minha mãe com 76. Eu tenho 7 irmãos, sendo 3 mulheres e 4 homens. Tenho 16 sobrinhos e 4 sobrinhos netos, mais um para nascer. É importante eu falar o aspecto da família, porque ao longo da minha vida eu tenho que conciliar trabalho e família, estudo e família, faculdade e família e assim por diante. Então eu vim para Franca, né, para morar em Franca, e eu tinha em torno aí de 5 a 6 anos. Da minha família eu sou a única que fez o pré-escola, e às vezes eu acho que é até isso que tenha interferido aí no fato de eu gostar dessa área, de gostar de estudar, de buscar conhecimento. Eu acho que esse pré-primário, o jardim da infância, é um momento em que a gente trabalha muito a criatividade, muitas brincadeiras, relacionamentos, e isso contribuiu muito para que eu fosse, ou seja, a pessoa que eu sou hoje. E então, a escola pré-primária eu não me lembro, mas ela modificou o lugar, né? A professora, me lembro, se chamava professora Marlene. E aí da primeira até a 7ª série eu fiz numa escola próxima aqui à minha casa, que se chama Ana Maria Junqueira. Essa semana eu ainda sonhei com essa escola, que eu e o diretor da ETEC estávamos fazendo uma reforma na escola, né? É interessante isso, porque nós estamos fazendo esse projeto agora na nossa ETEC, na Escola Industrial. Então, essa escola, eu tenho muitas histórias, período em que a gente fazia educação física, eu me lembro do laboratório de ciências, também me lembro das lendas, porque a escola se chama Ana Maria Junqueira. Inclusive, há pouco tempo, eu trabalhando lá no Centro de Memória, eu achei o jornal do acidente dessa Ana Maria Junqueira. Ela morreu jovem em um acidente de carro e do trabalho dela como professora. Né? Daí esse aspecto aí que a gente conta sobre a história. Então, nessa Ana Maria Junqueira, nessa escola, então tinha uma lenda, e eu tinha muito medo do banheiro da Ana Maria Junqueira. E às vezes eu sonho até hoje com esse banheiro da Ana Maria Junqueira, que eles diziam que ela aparecia lá, coitada,
nada disso. É uma pessoa que tem um semblante lindo, né? Então, eu estudei lá até a 7ª série. Depois eu fui para uma outra escola chamada Barão da Franca. Essa escola eu fiz a 8ª e o primeiro colegial, né? O Ana Maria Junqueira eu saí um ano antes, porque ela era até a 8ª série. Depois aí eu saí na 7ª para ficar mais fácil já para ingressar no ensino médio. Mas eles retomaram e continuaram. A nossa turma foi a primeira turma a fazer o colegial na escola. E então no primeiro colegial eu voltei para essa Ana Maria Junqueira porque ela ficava mais próxima aqui de casa. E nesse período, em alguns períodos eu fui líder de sala. Até eu me lembro, quando a gente fala da questão de você ser popular, no terceiro colegial eu era líder desses meninos e eles colocaram lá uns 7 apelidos para mim, né? Sidola, Sidoca, Siducha, Sidozol, e esse Sidozol pegou esse apelido. Inclusive, nós temos um grupo de WhatsApp dessa turma, a gente quer se encontrar e a gente brinca até hoje aí com esses apelidos e as coisas que aconteciam com a gente no período de escola. E o que então, significou esse apelido? O que significava? Era Sidozol, coisa de inseticida, né? Tinha um inseticida que tinha esse nome, então eles me chamavam Sidobril, Sidorracha, Siducha, porque eu acho que a Xuxa fazia muito sucesso no período. Então, assim, a meninada no período associava um monte de coisa. Quando o professor foi pegar os nomes, eu falei, que nome é esse? Quem que é esse aluno? Né? E, assim, eu sempre levei muito na brincadeira essa questão do apelido. É uma das coisas que a gente aprende com os pais da gente. Eu vejo que hoje, às vezes, as crianças sofrem. A gente fala muito a questão do bullying, do preconceito, isso e aquilo. E a minha mãe, se eu chegasse em casa e dissesse assim para ela, mãe, me chamar de preto na escola. E ela falava assim, e daí? Você é preto mesmo? Eu falei, ô mãe, me chamaram disso ou daquilo na escola. Né? E ela falava, não, mas você é mesmo, por que você está achando ruim? Né? Então, ela sempre falava que o apelido, quando a gente acha ruim, aí ele pega. Então, por isso que eu nunca dei muita atenção para essa questão do apelido. Né? Outra coisa, quando a gente trata a gestão de conflito, né, os pais da gente falavam para nós também, falavam, se eu apanhar na escola, chegar em casa, você vai apanhar de novo. Então, eu me lembro muito bem disso, viu? Eu lembro dessa colocação em casa também. Exatamente. Né? Os pais da gente era o que eles diziam para a gente: resolva os seus problemas na rua. Se arrumou problema na rua, você resolve. Então, eu passei por algumas situações que eu falo assim de gerenciar o conflito, que nessa escola até, que eram situações que eu falo assim, hoje, assim, um amadurecimento que eu tenho em função disso. Por exemplo, tem uma história... deu autonomia, né? Dava autonomia para a gente, você tem razão. Exatamente. O cuidado que a gente tinha que ter. No período da escola, eu tenho um irmão que estudava comigo e ele era muito danado. Ele brigava na escola, ele fazia várias arruaças na escola. E eu me lembro que numa Páscoa, a professora, ela fazia para a gente, né, ela levava a folha com o desenho do coelhinho, a gente pintava o coelhinho, depois dobrava e ficava o coelhinho na frente, nas costas, um lugar para colocar um ovinho. E aí, naquele período, era o único ovo de Páscoa que a gente tinha, era aquele, era um ovinho de 50 gramas, ela colocava atrás do coelhinho, né? É uma bênção aí, né, dos professores que fazem para os alunos muito mais do que lhes é proposto, né? Por isso que a gente guarda nomes de muitas professoras e o carinho das professoras. Então, a professora colocava um ovinho para a gente, era o único ovo de Páscoa que a gente tinha. E eu colocava na mão e levava no maior cuidado para casa para comer no domingo. Isso acontecia na sexta, né? Aí, nesse dia, eu saindo da escola com meu ovinho assim na mão, encontrei com uns 15 meninos, né? E mais um menino chorando. E aí, os meninos... E aí, eu já tinha saído do portão da escola. Aí, os meninos falaram assim para ele. Aí, irmã dele, vamos bater nela. Falei, meu Deus do céu, que situação, né? Aí, e o menino, ele era loirinho, de olhos azuis, o pai dele era de uma situação bem considerável, né? E a gente pobre, naquela situação difícil. E aí a meninada puxava o saco dele, né? Aí eu descobri o que aconteceu. Meu irmão, quando saiu com o ovinho dele, com cuidado, ele chegou e quebrou o ovinho do meu irmão, né? Porque ele tinha uma condição melhor, o pai dele deu chocolate melhor para ele. Então, aquele chocolate para ele não tinha valor. E aí ele quebrou o chocolate do meu irmão. Meu irmão pegou e bateu nele e morreu.
E aí, quando eu saí da escola, encontrei esse menino com essa meninada toda querendo bater, que eu era irmão. E aí eu falei, meu Deus, e agora? E aí eu vou te pedir para falar um pouquinho mais perto do computador, porque está ficando isso. Aí eu conversei com o menino, falei, não, pode deixar quando chegar em casa, vou contar pro meu pai vai bater nele. Pode deixar que ele não vai ficar de graça, não. Levei o menino na casa dele, chorando, levei o menino na casa dele, que morava na rua de baixo, e eu morava duas abaixo. E os meninos, colegas deles, chutando o calcanhar. Até a casa dele, todo me chutando o calcanhar, querendo me bater, e eu querendo trabalhar, né, aquela situação de conflito. Quando eu falo que os pais da gente falam resolvam sua situação na rua, naquele E período... quantos anos você tinha nessa época? Uns 8, 9 anos. Eu tinha uns 8, 9 anos. Então, assim, hoje, quando nós trabalhamos nessa situação de conflito, é claro que a gente não tem que passar por isso, mas quando a gente passa por uma situação, a gente precisa saber administrar, né? A inteligência intelectual que a gente desenvolve ali na prática. Então, nessa escola, eu passei por essas situações, mas era um período em que nós vivíamos de um modo diferente de outros, né? As pessoas se respeitavam muito, isso era uma coisa extrema e assim. Então, eu falo que eu, como pessoa, nesse aspecto de gerir o conflito, de trabalhar em equipe, a infância, ela tem um peso muito grande em relação a isso. Por isso, eu acredito que a importância da escola, que a escola é tão importante para a gente, não só na formação profissional, mas também na formação do indivíduo, né? Aí, tá, o período de colegial foi tranquilo, eu terminei o colegial. Eu não sei o que está acontecendo, parece que está mais distante a sua voz. Melhorou agora? Melhorou. Quando você chega mais próximo, sim. Eu vou segurar o microfone. Então, quando eu cito esses aspectos, quando eu estava já no primeiro, segundo colegial, às vezes a gente recebia uns folhetinhos das faculdades, né? E aí eu me lembro que eu até prestei vestibular para a Unesp, eu queria fazer letras no período, eu não tinha condição de pagar uma faculdade. Tá? A propósito, quando a gente cita o aspecto de educação e trabalho, eu comecei a trabalhar na oitava série, fiz 15 anos, já comecei a trabalhar, em 1988, e aí eu acordava 20 para 5, trabalhava até 5 horas da tarde, chegava em casa, tomava banho, jantava, e ia para a escola estudar das 7 às 11. Então, todo dia era essa rotina, era muito puxado, muito corrido. E você começou a trabalhar com o quê? 15 anos. Porque eu também comecei a trabalhar na oitava série, viu? Eu passei para a noite no ginásio e comecei a trabalhar. Na verdade, Maria, tem uma outra história aí. 15 anos foi quando eu tive registro em carteira, tá? Mas eu me lembro, como a gente passa por uma situação difícil, a gente tentava arrumar dinheiro, né? De qualquer jeito, a gente tentava ganhar vida. Então, eu e meu irmão, durante algum período, a gente fez tricê. Tricê é uns detalhes bordados com ouro que tem normalmente nos sapatos masculinos. Então, a Franca é um polo calçadista, e aí nesse período a gente fazia esse tricê. Eu tentei costurar sapato, mas eu não dei conta porque machucava todos os dedos da gente. Isso muito criança, com coisa de 8, 9 anos, a gente ia fazer esses trabalhos. Aos 12 anos, eu trabalhava meio período numa banca de pesponto. Então, foi os 15 anos, quer dizer, eu já tinha uma certa bagagem. E aí, quando eu cito o aspecto, depois eu entro no aspecto da faculdade, dos cursos técnicos. Mas quando eu falo esse aspecto da gente ser de uma família muito simples, da pobreza mesmo, e uma forma de ganhar dinheiro, eu falo essa questão do empreendedorismo, que eu e meu irmão, a gente tinha, sei lá, 6 anos, 7 anos, e naquele período lá, né, quem tinha carro era uma situação muito boa, então a maioria do pessoal transitava de cavalos pelas ruas e assim por diante. E eu e o meu irmão, a gente ia um com uma caixinha, o outro com uma pazinha, colocava essas fezes aí do cavalo numa caixinha, quando juntava tanto, a vizinha da frente da minha casa, ela tinha uma condição social melhor, tinha um jardim bonito, e aí a gente pedia para organizar o jardim dela. A gente falava, pode arrumar o seu jardim? Pode. Ela deixava. Então a gente desbrotava as plantas, arrancava os matinhos e colocava lá aquele adubo.
e ela dava um dinheiro pra gente. Era com aquele dinheiro que a gente comprava bala, chiclete, refrigerante, um doce que a gente tinha vontade. Eu não pedi dinheiro para os meus pais porque eu sabia que a condição da gente era muito difícil. Então, assim, eu acho que é algo que também me ajudou muito a reforçar essa minha condição de empreendedorismo, de busca por conhecimento, de sair daquela situação em que a gente vivia. Nós não passamos fome, mas nós passávamos necessidade, porque em casa tinha fácil. Então, se a gente queria um doce, refrigerante, alguma coisa assim, ele tinha dinheiro para isso. E eu não pedia dinheiro para os meus pais, porque eles passavam por uma situação difícil. A gente tinha essa consciência. Né? Naquele passado, a gente tinha essa consciência. De não Mas pedir presente em se daí festa. esse teu depoimento é muito importante, porque assim, eu tenho uma trajetória semelhante à sua. Eu comecei a trabalhar na oitava série também, sabe? Assim, e a minha mãe também foi uma pessoa que começou a trabalhar cedo. Então, a gente vai aprendendo com os pais. Eu acho que é por isso que a gente acaba tendo essa autonomia, sabendo trabalhar em equipe, né? Maria Lúcia, eu falo assim, ó, ao longo desse período, até depois que eu saí da faculdade, alguma coisa assim, eu sempre procurei um meio, assim, não que eu seja uma pessoa materialista, mas eu tenho necessidades, eu quero atender essas necessidades. Então, desse período em diante, eu sei fazer unha, eu já trabalhei de manicure, eu tenho uma cera depilatória que é fantástica, eu mesma me depilo, mas nunca trabalhei com depiladora. Cabelo, nessa pandemia, sou eu que corto o cabelo da minha mãe, do meu pai, sou eu que pinto o meu cabelo, então faço a minha unha. A gente aprende, diante das dificuldades, a, a sanar essas necessidades que nós temos. Então, eu gosto muito de cozinhar, eu aprendi a cozinhar, limpar uma casa muito bem, eu trabalhei de doméstica em alguns períodos, de diaristas, em períodos que a gente fica desempregado. Você vai buscar o caminho, o recurso para você sanar aquela necessidade financeira. Eu tenho até o hábito, às vezes, de dizer para os meus alunos assim, ó, se eu perder o emprego, eu passo fome. Então, eu tenho que correr atrás, eu tenho que buscar atrás outro trabalho, alguma coisa assim, para desenvolver. Eu acho que isso é uma característica muito positiva para nós. Eu falo muito para os meus alunos, falo assim, ó, olha, na casa de vocês, aproveitem que vocês estão em casa, aprendam a limpar a casa, a lavar roupa, a passar, a cozinhar, porque se algum dia você vai para a faculdade, você vai morar sozinho, você vai precisar fazer essas atividades. Então, é algo que não é pesaroso, é algo que é prazeroso. Você sabe que Né? quando teve aquele colégio vocacional, na década de 60, tinha o colégio vocacional, tinha os quatro. Tinha em Batatais, tinha aqui em São Paulo, e esse colégio vocacional tinha o curso de economia doméstica. Mas os meninos também aprendiam, sabe? Assim, prendas também. Porque exatamente em cima disso que você está falando. Né? Todos têm que aprender, homens e mulheres, né? E principalmente Exatamente. agora se dá com essa mudança da tecnologia. Você vê, ó, nós estamos começando a trabalhar em casa, né? Então, homens e mulheres têm que saber cuidar das suas vidas, né? Esse aspecto que, num passado, né, a pessoa não pode trazer isso para hoje, porque num passado era assim, a mãe ou a mulher, ela ficava em casa, ela cuidava dos afazeres domésticos e dos filhos. E o marido trabalhava fora, era ele que trazia o dinheiro das compras, né, daquilo que eles iam viver, a parte financeira. Em função disso, essas tarefas domésticas, elas ficaram incumbidas para a mulher, porque ela ficava em casa. Agora, hoje a mulher trabalha, né? Então, a mulher trabalha, o homem trabalha, nós precisamos chegar em casa e cumprir as nossas tarefas. Eu penso dessa maneira. Mas hoje as pessoas têm morado muito sozinhas, né? Homens, mulheres morando sozinhos. Então precisam desenvolver essas atividades. E é o que eu te falei, a gente não pode olhar para, por exemplo, fazer uma refeição como algo que é difícil, porque realmente se torna difícil. São os bloqueios que nós colocamos. Mas é igual, tem um restaurante aqui que fala assim, é uma frase até de um artista. Cozinhar é uma felicidade. Felicidade maior é cozinhar para quem a gente ama. Então, essa é uma das minhas características aqui em casa também, né, como tia, que faz o quê? Faz pudim com sobrinho, faz um doce para outro, faz um arroz no arado para outro. Então, é uma coisa que eu faço por gosto. Eu gosto de fazer, faço com os amigos. E é algo que, assim, é algo que a gente precisa desenvolver das atividades que nós temos na vida aí, dentro do nosso lazer, é algo que é prazeroso. Então, a gente precisa desenvolver isso.
E aí, ao longo da minha vida, eu fui aprendendo a fazer isso, fazer churrasco. Então, os meus amigos, a gente gosta de fazer churrasco, então cada hora um faz uma coisa, né? É o viver em sociedade, né? E aí, em 1991, eu terminei o colegial, eu até prestei vestibular para letras, só que eu não passei, uma pontuação, né? E também, quando a gente olha, por exemplo, o aluno da escola pública, naquele período, não havia cotas, para competir com um aluno de uma escola privada, havia muita desigualdade aí nesse sentido, né? Então, é algo que, para mim, foi uma situação difícil. Então, no primeiro ano, em 1992, eu não estudei, eu não fiz nada, porque eu não tinha recurso. E uma das coisas que eu valorizo muito são as pessoas que trazem para a gente algumas indicações e assim por diante. Então, eu tenho um tio que ele fez um curso técnico em calçados e ele fez esse curso técnico e me chamou para fazer. Falou: se você está estudando, vai lá, presta um curso técnico, um curso de 2 anos, no Senai. Aí, em 1993, 94, não, 92, 93, eu fiz esse curso. Agora eu fiquei na dúvida. 94, eu acho que eu entrei na faculdade. E aí, o que aconteceu? Esse curso técnico em calçados foi um divisor de águas para mim. Eu Foi já estava curso técnico em que área? Em calçados. Porque aqui em Franca, o foco principal é calçados. E aqui, embora tivesse no período, eu acho que já vinha de Senac, a industrial, que eu não tinha muito conhecimento com relação aos cursos técnicos, e eu acabei que fui para fazer esse curso técnico no Senai. Para mim foi algo muito bom, porque na empresa que eu trabalhava, nesse período, eu trabalhava em esteira, produzindo 2.000 pares por dia, trabalhando de pé, em calor, muito cansativo, muito desgastante a função. E surgiu uma vaga no planejamento, para trabalhar no planejamento, e eu me inscrevi. Então, nós nos inscrevemos em 3 pessoas, e eu acabei tendo essa vaga justamente por conta do curso técnico. Eu estar estudando, estar fazendo curso técnico. Então, sim, para mim foi muito bom, foi um divisor de águas, porque a partir daí eu passei a trabalhar na administração das empresas. Então, eu trabalhei 5 anos na produção, essa era a segunda fábrica que eu já trabalhava, e a terceira, aliás, que a primeira eu trabalhei 15 dias, para você ter uma ideia, falo da mudança da legislação nas organizações. Essa primeira empresa que eu trabalhei 15 dias, eu tinha que pintar o couro. Eles cortavam o couro, mas às vezes o tingimento não atravessava, ficava com um fiozinho claro, então o sapato tinha que estar preto ou marrom, e aí tinha um produto químico que eu tinha que segurar, pintar esse produto e deixar para ele ir para o processo produtivo. Só que o produto químico tinha um cheiro muito forte, e aí me deu uma crise de rinite alérgica muito forte. E aí eu passei pelo médico de lá, o médico me demitiu, disse que eu não podia trabalhar lá, que eu tinha asma. Tá? Aí na época nós fomos no médico, o médico disse que eu não tinha nada. Ele fez uma carta para mim, acho que eu tenho essa carta guardada até hoje, porque vai sujar a minha carteira, meu primeiro registro, 15 dias só. Então antes a gente tinha isso, né? Esse sujar significa manchar o seu nome, porque você não fica muito tempo na empresa, né? Qual foi a razão que eu saí? Ele usou que seria asma, mas não era. Era justamente a exposição a esse produto sem nenhum equipamento de segurança. Então, no caso, eu tinha que ter uma luva. A luva eu acho que eu tinha era máscara. Então, eu ficava aspirando aquilo por 8 horas diárias, aí o organismo não suportou. Depois eu entrei numa outra empresa, trabalhei 1 ano e 6 meses, e aí nessa que eu passei da produção para administração, eu trabalhei 5 anos. Então, no terceiro ano eu saí da produção e fui trabalhar na administração, fazer planejamento na administração. Então, o curso técnico, ele contribuiu muito para isso. E aí, quando eu terminei o curso técnico, e aí eu retomo essa questão dos amigos que falam com a gente, uma outra amiga fazia faculdade de economia,
E aí ela falou para mim, Cida, entra na faculdade de economia, presta vestibular, depois você passa para administração. De economia é mais fácil para você passar, é menos economia, mas depois você transfere. Aí eu, cara, eu vou pensar, né? Mas tinha aquela questão financeira que pegava, né? Porque a faculdade era particular. E aí, num belo dia, um contador da empresa, às vésperas de Natal, ele passou pela minha mesa e me jogou R$ 50 em cima da mesa e falou assim: toma, se você comprar um presente para você. Então eu peguei esses R$ 50 e fui lá e fiz o vestibular, fiz a inscrição para o vestibular, paguei R$ 35. E aí, como ele havia dito para eu comprar um presente para mim, eu passei numa joalheria e comprei um anelzinho folheado lá, paguei R$ 15, tem esse anel bem guardado aí. E aqui e comecei a trabalhar, comecei a faculdade. Só que nós começamos em fevereiro, março, a empresa que eu trabalhava fechou. E isso porque, né, na época eu ganhava R$ 100, pagava 80 na faculdade. Então tinha uns R$ 9 de INSS, então caiu para 91 e sobrava R$ 11 para eu poder viver, né? E pagava 80 na faculdade. E aí eu passava esse pouco, né? Aí, nesse período, o que aconteceu? Desde os 12 anos de idade, eu ia trabalhar na casa da minha tia, ao sábado, eu ia fazer faxina na casa dela. Todo sábado eu fazia, ela me pagava um valor por mês. Era com esse valor que eu comprava roupa, sapato, pouca coisa, né? Que eu conseguia me manter, mas essa diferença do salário e a faculdade. Por isso que eu falo que a gente tem que buscar caminhos. Hoje eu vejo os alunos nossos vendendo bombons, uma coisa, é outra, justamente para conseguir uma renda para se manter. Então, aí quando eu entrei na faculdade em abril, a empresa que eu trabalhava, em função de um problema que aconteceu em Franca, de abertura econômica, e o Eu mercado acho que você tem que falar um pouquinho mais próximo do microfone, mais porque tem horas que falha. tá certo. Então, em função daquele período lá, nos anos 90, houve abertura econômica em 1991. Aí, em 1994, umas 5 grandes empresas de Franca fecharam, porque elas não conseguiram ter um volume de produção, porque o exportador levou a produção para a China. Então, nós perdemos o mercado. E aí, essa empresa fechou e me deu 5 promissórias. Meu acerto foi 5 promissórias de R$ 65. Né? E eu pagava 80 da faculdade. Aí eu fui, conversei com o diretor da escola e da faculdade, expliquei minha situação, entreguei as promissórias para eles, perguntei o que a gente podia fazer, porque eu não queria parar de estudar. E aí ele me deu um desconto, e aí minha mensalidade caiu para R$ 65 na época, e aí eu consegui pagar, mas fiquei desempregado esse período. Então, e que faculdade você estava fazendo? A Unifacef, Faculdade de Economia. Então, e que curso? Curso de Economia. Aliás, a faculdade é de Administração, Economia e Contábeis. Hoje é um centro universitário que tem medicina, enfermagem, engenharias, e inclusive esse curso de Economia ele está saindo por conta de demanda e assim por diante, eles não estão ofertando mais vestibular para Economia. E aí nessa faculdade, nos 5 meses eu fiquei desempregado, recebendo desemprego, eu consegui equilibrar aí com essas parcelas da faculdade, mas eu também descobri aqui de umas sacoleiras que iam para Monte Sião e Jacutinga, e era um período de inverno, Franca aqui é bem frio, então eu ia, né, nessas cidades e comprava malhas, né, aquelas cacharel, calças, blusas de lã, e eu vendia. Então eu também vendia e fazia a venda dessa maneira, conseguia me organizar. Eu vendia pelo dobro do preço, eu lembro que eu vendia pelo dobro do preço, eu vendia bem. Então eu fiz isso nesses 5 meses. E aí aconteceu que em setembro, acho que foi em setembro, outubro, uma amiga minha me chamou para trabalhar numa loja, numa perfumaria, e aí eu fui para fazer um teste. E aí, graças a Deus, essa perfumaria foi o que me ajudou a conseguir fazer a minha faculdade. Que chamava Roma Perfumaria,
E eu lembro que aí, lá eu passei a ganhar R$ 285, mas nisso a faculdade, o segundo ano já, todo ano ela subiu, né? E no começo eu fazia serviços gerais. A moça do caixa, ela saía para o almoço, eu ficava no lugar dela. A vendedora que tirava férias, eu cuidava do setor dela, porque cada um tinha um setor para cuidar. E assim eu fazia. Aí chegou um momento, saiu uma vendedora, aí o gerente perguntou se eu queria ser vendedora, mas que tinha cota para atingir, e assim por diante. E eu aceitei, e até falava muito com os meus colegas, né? Eu tenho que atingir cota, porque o mês que eu não atingia cota, eu não conseguia pagar a faculdade. Então, no mês eu tinha aquela competição que nós tínhamos, não entre nós, mas essa competição comigo mesmo, e eu pegava esse valor da cota, tinha que vender lá R$ 12.000 por mês, R$ 14.000, dividia pelos dias e colocava, nesse dia eu tenho que vender tanto. Só que quando chovia, o pagamento estava baixo, eu não conseguia vender. Então, em outros períodos, eu precisava vender mais. E aí eu fazia até promessa. Houve dias que eu tinha que vender, por exemplo, se a minha média era R$ 500 por dia, eu tinha que vender R$ 3.000 para atingir a cota. E eu conseguia, né? Mas eu fazia até promessa. Eu falava assim, ó, se eu atingir a cota, eu vou doar 3 cestas básicas. E aí eu atingi a cota. Parecia uma venda, eu conseguia fazer isso. Então, a minha faculdade eu consegui pagar graças a essa cota, né? E aí, quando eu terminei a faculdade também, eu saí da perfumaria, porque houveram algumas modificações, mudança de gerência, assim por diante, mas na verdade era um anseio pelo novo, né? A gente está terminando a faculdade, a gente quer novos desafios, sempre assim. Então, nesse período eu deixei de ser vendedora e lá na faculdade tinha uma moça que o pai dela era dono, e aí ela me chamou para trabalhar lá, e era como recepcionista. E aí no início eu fiquei meio receosa, porque eu nunca tinha pedido demissão em nenhum emprego, eu estava nessa empresa há 5 anos também, e aí ela me chamou, então eu terminei a faculdade, meu baile de formatura em dezembro, eu já pedi demissão na loja, trabalhei até o final, né, de dezembro, eles precisavam de mim. No dia 1º de janeiro, aí eu iniciei o meu trabalho no Porto. Já tinha terminado a faculdade, aí eu comecei a trabalhar no Porto e se chamava Porto Bela Franca. Dos tempos da faculdade, né, assim, eu tenho muitas lembranças boas, né, a gente tem grupo de WhatsApp de todas as turmas, essa turma fica pegando no meu pé, porque sou eu que não organizo a festa, e aí eu marco várias datas, eles não aparecem. Eu falo para eles, olha, a gente organiza a festa do Centro de Memória da Industrial, como é que vocês não vão organizar para a gente? Então, o espaço, eles vão ceder a faculdade para a gente fazer, né? Mas eu tenho problema com relação aos alunos que eles não acham datas e assim por diante. E lá no período da faculdade, foi muito bom, porque assim, eu era da turma do fundão, sempre fui da turma do fundão. Essa questão, assim, eu nunca fui muito estudiosa. Hoje, eu me considero uma pessoa que se dedica, que busca, tal, mas naquele período nem tanto. Mas aconteceu um fator na faculdade, por exemplo, quando nós chegamos no 3º ano, a faculdade de economia exige muito da gente. E ela exige muito. Então, eu senti essa falta de estar estudando mais, de estar estudando além do que os professores passavam. E aí lá, nós éramos em 3 amigos que nós combinamos, né, do 4º ano, no 4º e 5º ano, nós estudávamos aqui na minha casa, terça, quarta e quinta, a gente estudava das 11 à 1 da manhã, das 11 às 2 da manhã, e no outro dia eu acordava às 7 e ia trabalhar. Então, Isso em que ano? Isso em que ano? 1998, 99, 2000. Então, estudávamos eu, o Valmir e o Claudinho. E aí, igual eu te falei, eu era da turma do fundão, eu sou muito brincalhona. E aí, meu pai é um homem muito machista, então ele não gosta desse negócio de mulher conversar com homem, de brincar, isso e aquilo. E eu trazia esses meninos pra gente estudar em casa. Então, a gente estudava na Copa, ele mesmo com a porta fechada, ele reclamava com minha mãe, ele acordava. Ele falava assim, como que eles estão estudando?
Se toda hora que eu acordo, eu estou dando risada, né? Então ele ficava bravo com isso. Mas, Maria Lúcia, a gente trabalhava o dia inteiro, fazia faculdade. Como é que a gente ia ficar ali concentrado ali, sem dar uma risadinha, sem... Não estou te ouvindo agora, não sei o que aconteceu. A gente chegava aqui, eu pegava uma vasilha plástica e arrebentava, acho que quase um saquinho de meio quilo de pipoca, um guaraná, e aí a gente ia estudando e comendo essa pipoca, e tomando esse guaraná, e rindo, isso e aquilo, né? E isso aí, pelo menos para mim, me ajudou muito, porque nós fomos a primeira turma a fazer, acho que foi em 1999, nós fomos fazer o Provão, naquela época, o ENAD, que hoje é ENAD, se chamava Provão. E aí esse Provão era algo bem complicado para nós. Então, o que nós fazíamos? Então a gente estudava. Quando chegou o dia do Provão, eu lembrava primeiro da piada ou da besteira que nós falamos, do riso, depois eu lembrava do que eu tinha estudado, sabe? Até eu já ouvi essa questão, né? Que a gente não pode estudar uma disciplina só 3 horas, a gente tem que associar outras disciplinas, você tem que sair, tomar um ar e assim por diante. Então, na minha mente, primeiro eu lembrava da besteira, depois eu lembrava do que era sério. E aí aconteceu que, nesse provão, eu tirei a melhor nota da faculdade. Então, provão de ciências contábeis, de administração e de economia, eu tirei a melhor nota da faculdade. Então, isso até um amigo contou isso para mim há alguns anos aí, que ele contou para mim. Eu guardo esse provão comigo. Mas ali eu vi que na prova havia a prova de múltipla escolha e a prova dissertativa. Então, na prova dissertativa, eu tirei a nota máxima da instituição. Então, isso aí me ajudou muito, assim, os estudos que nós fazíamos durante o período. Então, se ter grupos de estudos, eu acho muito importante, a gente se fortalece. Então, é uma das peculiaridades da faculdade. Uma outra coisa que eu me lembro é que eu sempre tive muita dificuldade em matemática. Até esse ano eu pretendo me formar em matemática. Eu faço faculdade de matemática à distância. E aí a matemática sempre foi um desafio para mim. Eu fazia um colão, né? Era uma folha de ofício que eu colocava ali tudo que eu precisava fazer para no dia da prova, toda a matéria, então quais eram as variáveis, se eu fizesse isso, eu tinha que fazer aquilo. Então eu não ficava fazendo exercício, porque eu acho que se você não souber o que não adianta você fazer exercício, vai ser erro e acerto ali, mas você não sabe como é que você chega lá. Então, é o que hoje o pessoal chama de mapa mental. Então eu fazia esse mapa mental aí, por exemplo, essa disciplina era estatística. E aí no dia de uma prova, um amigo chegou e falou assim para mim: Cida, eu não estudei para a prova, você me explica a matéria? Aí eu falei: eu explico. Abri essa folha, expliquei a folha para ele, e aí falei para ele: pode ficar com a folha, eu já estudei, tá tudo bem. Eu sei que esse aluno fez a prova, eu fiz a prova, ele tirou nota 9 e eu tirei 5. Então eu falei: eu sou melhor para explicar do que para fazer, né? Então, mas a matemática é desafio. Cida, eu queria aproveitar, né, já que nós estamos com 40 minutos de entrevista, perguntar daí, então, eu estou percebendo que da faculdade, você foi direto para Paula Souza ou começou a lecionar? Não. Eu terminei a faculdade e, assim, teoricamente, a faculdade foi um banho de água fria, porque essa formação de economia, a gente não encontra muito emprego no interior. Eu teria que ir para São Paulo ou para Brasília, mas aí tinha essa questão, eu tenho a faculdade, mas eu não tenho experiência profissional na área. Nas empresas que eu trabalhava, eu fazia planejamento, fazia compras, atendimento, assim, mas não tinha essa experiência. Então, de quando eu formei, de 2000 até 2007, eu fiquei só trabalhando nessas empresas que eu trabalhei. Então, Paula Souza, ela veio para mim em 2 períodos. Lá em 1900, na década de 80, deve ter sido 1985, 86, eu tinha uns 11, 12 anos, e eu fiz um curso lá de mecanografia. Mas eu acho que eu parei esse curso no meio, não sei o que aconteceu, eu era criança. Eu fiz esse curso lá.
Até preciso procurar documentos lá se tem o meu nome, mas eu me lembro que eu estudei lá os sábados, sábado à tarde eu fazia esse curso. E aí quando eu trabalhava, aí eu trabalhei 6 anos por turno, saí de lá, fui para uma exportadora, e essa exportadora demitiu todos nós, porque o negócio deles aqui no Brasil não deu certo, demitiu todos nós. E aí nós ficamos assim, 28 funcionários, o que nós vamos fazer agora? Eu tinha terminado uma faculdade, um cursinho de português, muito pouca coisa nesse período, e aí nós falamos assim, ó, vamos prestar vestibulinho na ETEC. Então eu fui. Em final de 2006, prestei o vestibulinho, eu passei no vestibulinho e me tornei aluna. Então, em 2008 até julho de 2009, eu fui aluna da ETEC. E nessas aulas... De que curso? De que curso? O curso técnico em administração. Eu fiz o curso técnico em administração. Tá. E aí, um professor, que até hoje fala essa questão de evolução, a gente tem que pensar sempre em crescer, se espelhar em quem cresce. O professor Vanderlei, ele é diretor, ele era professor na ETEC nesse período, ele foi para Serrana, e hoje ele é o atual diretor de Serrana. E aí o Vanderlei me dava aula, e eu fazia seminários, conversava em sala, tal, já tinha formação em economia. Aí o Vanderlei falava assim, Cida, presta concurso aqui, estão precisando de professor, você tem perfil. Cida, presta concurso aqui, a gente está precisando. E aí eu até briguei com os meninos, né? Cara, se eu passar no concurso, eu faço uma galinhada para a turma, né? Tô devendo uma galinhada faz 10 anos, também não se ajeitam para a gente se encontrar. Aí com essa turma de 2008, em 2009, em volta de junho, alguma coisa assim, prestei o concurso e entrei na ETEC, dia 27 de setembro, eu entrei na ETEC para trabalhar. Inclusive, dei aula para alguns que fizeram curso comigo de administração e foram fazer curso de logística. Então, foi quando eu comecei o meu trabalho na ETEC. E aí eu trabalhava, até então, como fiz o curso técnico, né, foi um outro emprego, fui trabalhar numa fábrica que foi sapatinhos de bebê. Aí eu trabalhei de 2008 até 2011. Aí em 2011 eu pedi demissão na ETEC para pedir demissão na fábrica de calçado para ficar só com a ETEC. Então em 2011 eu saí e também a ETEC tinha muitas aulas. E aí eu tinha um problema assim, na época eu não tinha carro. E aí eu chegava em casa quase meia-noite e tinha que preparar a aula para o dia seguinte, então eu dormia das 2 às 6 da manhã, trabalhava o dia todo na fábrica, ia para a ETEC dar aula, então senti um cansaço tremendo, aí eu fiz isso por uns 2 anos. Mas aí eu pedi demissão e fiquei só na ETEC. E aí na ETEC, quando chegou 2011, mais ao final de 2011, comecei a me sentir meio que inativo, né? Olha, você só dá aula, né? O que a gente está fazendo? Porque até eu tinha uma carga muito forte. E aí eu resolvi ingressar no mestrado de 2012 até 2014. Eu fiz mestrado em desenvolvimento regional na Unifacep. E aí, foi em 2014, a minha relação com o Centro de Memória, quem trouxe essa relação para mim foi a professora Joana, porque ela era coordenadora de uma das extensões aqui da ETEC. Então, ela me chamava a participar de uma coisa ou outra. O primeiro artigo que eu escrevi, porque eu já tinha uma habilidade por conta do mestrado, foi sobre a enfermagem, o curso de enfermagem. Eu me lembro que eu fiquei pesquisando os arquivos, assim, porque o que acontece? Às vezes a gente não tem o mesmo horário, a gente não concilia. Falei para vocês dos estudos, mas às vezes a gente não consegue conciliar o mesmo horário. Eu, a professora Joana, a professora Bia. Às vezes eu trabalho com um, às vezes eu trabalho com outro. E aí eu comecei no Centro de Memória, a conhecer o trabalho do Centro de Memória, o trabalho em 2014. Deixa eu te perguntar uma coisinha, Cida. Nesse projeto que você trabalhou, nesse artigo da enfermagem, você tinha projeto já de HE, não tinha? De enfermagem? Não. Mas não, você identificou muitos objetos na escola? Se eu identifiquei... No Centro de Memória tem bastante objetos da enfermagem? Tem.
Tem muitos objetos. Inclusive, eu estou com cuidado tremendo com relação a esse arquivo aqui, porque quando você começou aquelas fichas de identificação de objetos, eu comecei essas fichas de identificação de objetos, e aí eu tenho uma dificuldade de procurar a história do objeto. Então, eu medi esses objetos, eu pesei, fotografei esses objetos. Então, eu tenho uma planilha que tem 40 objetos de enfermagem, entre seringas, aparelhos de aferir pressão, só que assim, aparelhos muito antigos, que tinham peças de couro, borracha, alguma coisa se perdeu. Eu fotografei também alguns objetos, eu fiquei em dúvida se eles eram da enfermagem ou de química, então algumas peças de laboratório, mas tem muitos livros da enfermagem, tem posters, como por exemplo a parte cerebral explicando, a parte de músculos, então nós temos esses posters, fotos eu não identifiquei, mas tem muitas fotos da enfermagem, e recentemente elas deram para a gente uma caixa cheia de seringas, aquelas seringas que são reutilizáveis. Você esteriliza e utiliza elas novamente. Um aparelhinho lá para fazer testes para ver se a pessoa está com infecção de urina. Então, a enfermagem ela tem sim. Eu acho que na escola de vocês era até produzido aquele símbolo da enfermagem metálico, não era? Sim, nós temos lá a lamparina, curso de enfermagem. Lamparina, isso mesmo. A lamparina, que ela foi confeccionada pelos alunos da função, né? O curso de enfermagem, ele iniciou em 1974, então tem essa lamparina, inclusive a professora Meia, quando fez um estudo sobre a função, tem um banner lá no centro de memória que fala da lamparina, da história, da Florence Nightingale, então tem todo esse contexto. E tem um outro fator, Maria Lúcia, tem um suporte para soro do que os alunos fizeram para o curso de enfermagem, ele fica lá muito pesado, ele deve pesar quase uns 13 ou 14 quilos. Eu pesei também esse objeto. E de que ano é isso? Boa pergunta. Eu vou ter que conversar com alguém lá para ver. Não, só curiosidade. Ele é muito antigo. E porque é interessante, né, que havia lá o curso de função, então o que elas precisavam, a função fazia, né? Então o curso de função ele ajudou muito nesse sentido. O curso de marcenaria também, tanto que no laboratório de enfermagem, hoje do centro de memória, uma professora me chamou lá há algum tempo, eu até tirei algumas fotos de um armário que foi feito para guardar os objetos, né, de uso deles no curso de enfermagem. Então, tem gaveta para guardar para gás, para várias coisas. E esse objeto foi feito lá na escola, né? Foi feito no curso de marcenaria. Então, assim, e esse armário está no centro de memória? Não, esse armário elas usam, né? Elas usam, ele fica no laboratório de enfermagem. Tá. Então, tem muitas coisas, né? Muitas curiosidades. Então, o meu foco de pesquisa foi, a princípio, sobre o curso de enfermagem, mas quando a gente fala do centro de memória, da ETEC, a ETEC que tem 96 anos, tem muita história lá para ser trabalhada, tem muito documento para ser trabalhado, e realmente nós precisamos de realmente muito tempo para trabalhar lá. E esse trabalho voluntário com os alunos, né? A Jo me mostra as fotos de quando começou, e eu participo desse processo de agora, de 2014 para cá. Então, eu participo das reuniões, escrevo artigo, mas assim, eu sinto que o centro de memória ainda tem muita coisa a ser descoberta, muita coisa a ser explorada. As pessoas às vezes nos procuram, né, de um tempo para cá. Eu migrei, eu escrevi alguns artigos sobre a enfermagem, mas eu parti também para a eletrotécnica, que é um curso que começou em 1971, bem interessante, até porque esses alunos nos procuraram, e aí eles têm um grupo de mais de 100 alunos, nós fazemos os encontros e tem muitos objetos desse curso no centro de memória? Então, esse curso, o ano passado, eu levei um professor da área e ele me descreveu alguns objetos que tem lá. Então, assim, são objetos maiores,
Então, tem uns 5, 6 objetos lá. Até porque, Maria Lúcia, os meninos, né? Os meninos têm 60 anos, estão aposentados. Eles vão lá na escola, de pontos de memória, e quando eles chegam no laboratório de eletrotécnica, eles falam assim: nossa, não mudou nada, está tudo igual. Então, esses objetos estão lá. Então, nós Eles temos... estão na escola, no laboratório, ou estão no centro de memória? Estão em uso. Tá? Estão em Então, uso. assim, eles têm painéis novos, mas eles têm algumas coisas são daquele período. Então, o layout não mudou, igual eles falam que não mudou nada, é justamente porque eles estudaram lá na década de 70 e eles ainda veem esses objetos lá. Né? Até para nós, o que acontece? Nós fazemos uma boa apresentação do centro de memória, todos os professores sabem, né, a importância do centro de memória, tanto que quando eu levo esses professores lá, por exemplo, o professor Luiz, o professor Herbert, chegam lá no centro de memória e eles começam a relembrar o tempo que eles eram alunos. Na década de 70 eles foram alunos. Então, toda vez que tem algum objeto no laboratório deles que eles não vão utilizar, eles concedem para a gente. Então, há 1 ou 2 anos, por exemplo, eles levaram para a gente uma balança de precisão. Ela foi colocada lá no centro de memória. Então, eles levam esses objetos que estão lá, que não estão mais em uso. Mas tem muita coisa, assim, que está desde o início do curso, eles estão lá e eles estão utilizando. Eles estão usando. Então, assim, com relação ao centro de memória, é um trabalho imenso, é algo que gosto muito de fazer, mas a gente precisa trabalhar essa questão do tempo. Por quê também? Eu procuro sempre deixar porque o centro de memória tem que ficar aberto à disposição. A gente usa ele em processos como a escola, por exemplo. Tem a Semana do Folclore, em agosto, tem a Semana do Folclore. Então, nós usamos o centro de memória para fazer a exposição de objetos folclóricos. Então, os alunos eles vão lá no centro de memória. Os alunos, quando ingressam na escola, eles fazem uma apresentação da escola e fazem a apresentação do centro de memória. Então, nós procuramos trabalhar esse aspecto da memória, da escola, porque o aluno leva esse curso com ele. Na cidade, a escola ela tem uma aceitação muito grande, né? Um nível de aprovação muito grande dos nossos alunos em função que a escola vem promovendo aí ao longo do tempo. Então, assim, a escola ela tem um peso para Franca muito grande. No passado, ela teve um peso maior, porque hoje tem muito mais, mesmo nós sendo curso técnico, né, existe uma competição entre a faculdade e o curso técnico, mas nós trabalhamos aí o vestibulinho, assim por diante, mesmo assim, nós temos aí uma aceitação muito boa sobre o que é a escola. Então, para o ano que vem, se dá, eu estou pensando, eu e a Júlia estamos conversando, né? Nós temos que propor nesse ano projetos para o ano que vem, e nós estamos pensando em focar no museu virtual. Eu estou até fazendo um piloto, né? Mas como eu sei que você está muito afobada, eu ia até te convidar, mas agora eu estou, depois vamos conversar sobre isso. Mas para o ano que vem, vamos focar os projetos para o museu virtual, porque não assim. Porque a gente já tem muito material, então a gente tem que agora parar, não trazer mais, mas dar uma parada para poder disponibilizar para os pesquisadores, porque ao disponibilizar o museu virtual, quando, por exemplo, você quer conhecer a história de um objeto, esse objeto pode ter numa outra ETEC, né? E você pode dialogar com a história daquele objeto de lá. Então, a gente vai conseguir identificar fabricantes, uma série de coisas, né? Isso é bom. Isso é bom. Mas podemos conversar, sim. Nós podemos conversar, sim. Eu gosto muito desse trabalho da ETEC. Nós precisamos eu falo de mais professores, eu chamo os professores lá para a gente escrever artigos juntos e assim por diante. Houve um período que até alguns professores, como eu tenho projeto na biblioteca, eles me procuraram na biblioteca para que a gente pudesse desenvolver alguns projetos, escrever alguns artigos. Tem muitas áreas a serem exploradas lá na ETEC. Eu convidei eles, né, quando nós fizemos, eu acho que os 90 anos, 6 anos atrás, olha só,
assim que eu entrei no Centro de Memória, foi colocada uma placa na frente da escola, aliás, a placa dos 80 e a placa dos 90 anos. Todo mundo passava, ninguém nem dava bola para essa placa, né? E aí, a gente falou, nossa, gente, nós temos 90 anos, essa placa aí, vamos fazer o quê, né? Falei, vamos cobrir a placa. Falei, vamos cobrir a placa e a gente marca um dia para descerrar a placa, né? E aí a professora B, a diretora no período, gostaram, então comprei um cetim vermelho, nós colocamos lá. E aí, nesse dia de descerrar a placa, nós chamamos o aluno, foi aluno do ETEC, ele tem uma empresa de fundição, ele fez a placa e doou para a gente. E aí, nesse dia, nós chamamos os alunos da noite, cantamos o hino nacional, tocamos as músicas da banda, foi muito emocionante. E aí, nesse Você dia, sabe que vai sair no livro, no livro que eu estou trabalhando agora, que o Centro Paula Souza vai publicar, né, que teve licitação e tudo, vai sair o artigo da Joana, que tem uma fotografia dessa reinauguração. Então, e aí nesse dia eu falei para eles, gente, vamos escrever um livro para os 100 anos. Então, nós vamos fazer 100 anos daqui a 4 anos, né? Agora, 3,5. E aí, eu gostaria que a gente escrevesse um livro a respeito, né? E chamei os professores para a gente participar. Então, nas nossas reuniões pedagógicas, nós conversamos sobre isso. E nós precisamos realmente trabalhar isso, porque falta pouco tempo, né, para chegar nesses 100 anos. Vamos então, ver se a gente faz os catálogos, porque vocês têm mais de 300 objetos no Centro de Memória. Então, vamos ver se a gente faz os catálogos por área, não sei, vamos conversar sobre isso. Até esses 100 anos, a gente já ter tudo isso publicado, para salvaguardar esses objetos que são importantes, né, da ciência e tecnologia para a história. Interessante, Maria Lúcia. Nós podemos, de repente, fazer esses catálogos com os professores da área, né? Nós podemos nos dividir, eu e a Amê, que tem a parte de gestão, de indústria, de saúde e tal, e a gente separar essas áreas e trabalhar com os professores. E aí fica uma obra também com eles. Sim, né? Sim. Dá uma pensada a respeito disso. Vamos pensar nisso. Então, assim, esse trabalho do Centro de Memória, assim, eu pesquisei há algum tempo, né? Ele é fomentador da cultura organizacional, é algo que a gente tem que trazer nas nossas apresentações. Então, os alunos, eu falo, quando eu desenvolvo o projeto e eu abro o Centro de Memória, sempre que aparece alguém lá, eu conto a história dos objetos, assim, às vezes a gente vê os olhos dos alunos brilharem, tanto que nós temos, eles se oferecem para ser voluntários, depois a gente precisa acertar a questão de horário, mas eles se interessam muito por história, e é algo assim, que nós precisamos trabalhar da nossa cultura, né? Não é só algo da escola, mas a nossa cultura da região de Franca, a nossa cultura do estado de São Paulo, do Brasil e assim por diante. Quando a gente olha esse aspecto aí da história, da musicologia, nós brasileiros precisamos nos empenhar mais. E eu acho que a escola, ela é um caminho para a gente traçar isso, né? Então, assim, é algo que nós precisamos ter em mente e estar sempre trabalhando isso. Até porque, dentro desse espaço que a gente trabalha, nós fazemos muitas pesquisas, né? Escrevemos artigos, e isso é uma forma de impulsionar o aluno a entrar num grupo científico na faculdade, quando ele estiver estudando e assim por diante, para que a gente possa ter mais pessoas aí, pesquisadoras, que estudem, que busquem contextos e assim por diante. Principalmente da história oral, que é o que nós estamos conversando agora. Cida, olha, nós estamos quase uma hora conversando. Eu adoraria continuar essa entrevista com você, mas em função do tempo que nós levamos para transcrever, né, eu acho que vou ter que fazer uma outra entrevista depois com você. Tá mas essa daqui eu vou transcrevê-la, mandar os termos de autorização, como você sabe, né, é um processo colaborativo. E daí, assim que transcrever a entrevista, vou lhe passar o texto, e assim vamos trabalhando juntas para poder publicar no nosso site de memórias, né? Eu, Maria Lúcia Mendes de Carvalho, hoje que é dia 27
de agosto de 2020. Agradeço muito você ter concedido essa entrevista para nós, do Centro Paula Souza, e como você é do GPMEP, né? Assim, nós vamos ter a oportunidade de nos encontrarmos muitas outras vezes. Eu vou encerrar a entrevista agora. Muito bem. Só o meu agradecimento aqui, antes de você terminar, tá? A ETEC foi um divisor de águas na minha vida. O fato de eu ter feito mestrado, adentrado nesse grupo, fez que eu conseguisse continuar produzindo. Eu gosto muito de estudar educação profissional, porque a nossa profissão nos auxilia muito no aspecto pessoal, de formação de cidadania e assim por diante. Então, eu tenho muito a agradecer e por isso que eu gosto de participar e, precisando, eu estou à disposição. Obrigado. Obrigada.